Bom dia pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos gravar um vídeo aqui tentando estabelecer uma revisão do conteúdo ministrado até o presente momento, né, para auxiliá-los e conduzi-los aí no estudo que estão realizando, né, e direcionado aí à realização das provas iniciais, né, e para aqueles também que acompanham aqui nosso canal, aqueles que vão se preparar aí para concursos públicos, a gente vai fazer aqui algumas dicas, né, para que vocês possam aí aprimorar os seus estudos em relação à matéria. Muito bem, é, aqui nós não temos a intenção de esgotar nem de fazer aquele aprofundamento teórico, né, a respeito da disciplina, exatamente porque todo o conteúdo ministrado até o presente momento ele é um conteúdo bastante denso, rico em detalhes, né, e a gente não conseguiria fazer uma passagem aqui, né, de forma técnica e de forma adequada, né, com os aprofundamentos que são necessários, numa aula de revisão de poucas horas. Né? A gente tem aí várias horas gravadas de aula. Recomendo então que para um aprofundamento maior os vídeos anteriores sejam revisitados. Muito bem, pessoal. Toda vez que a gente fala em processo, é interessante compreender qual é a sua estruturação, como é que o processo ele se identifica. E dentro dessa perspectiva, nós apresentamos, logo no início de nossas aulas, um conceito de processo, entendendo o processo como uma relação jurídica composta por atos coordenados, sequenciais, muitas vezes estabelecidos de forma cronológica, em que as partes, né, numa discussão intimamente dialética, auxiliam o magistrado, né, auxiliam o juízo na proação do direito sobre o caso concreto, com vistas à pacificação daquela lide, né, ou seja, com vista à solução das controvérsias ali existentes. Então nós temos ali, né, um conceito de processo visto sob uma perspectiva coparticipativa, onde as partes e o juízo assumem um papel de grandes protagonistas dentro dessa relação, conduzindo o processo para a solução mais adequada a ser aplicável naquele caso. Nesse momento, entendo bem que estudar tecnicamente um processo pressupõe necessariamente, né, entender qual é a lógica, como que um processo ele se inicia, como que ele se estrutura, visualizar de fato a construção de todos os procedimentos e atos processuais que são realizados. O processo ele tem seu início, ele tem o seu start inicial com a propositura da petição inicial. A petição inicial é o primeiro ato processual realizado pela parte autora dentro do processo. E é ele que dá base à formação do processo. Nós temos que entender que, toda vez que falamos da petição inicial, nós fizemos uma distinção técnica do que configura ser a demanda e o que configura a petição inicial. A demanda, né, é tudo aquilo que o indivíduo ele espera obter, né, de resultado do juízo, ou seja, a demanda ela é aquilo que o indivíduo procura em juízo. A petição inicial é aquela que dá forma a essa demanda, ou seja, a petição inicial é o meio pelo qual, né, o indivíduo, neste caso o autor, ele postula em juízo, né, o reconhecimento de suas pretensões, ou seja, de sua demanda. Então, a petição inicial, ela de fato
é o start inicial para a produção de efeitos, né, formação do próprio processo. Tá? A petição inicial ela vai ter alguns requisitos necessários para a sua formação, né, e aí muito importante a leitura dos dispositivos do Código de Processo Civil, notadamente artigo 319, 320, né, do Código de Processo, e vão estabelecer ali qual estrutura deve conter na petição inicial. A petição inicial ela é iniciada como quem redige uma carta. Nós vamos fazer um direcionamento. Esse direcionamento é o endereçamento da peça da petição inicial. A petição inicial ela vai ser direcionada, ela vai ser endereçada ao juízo que pode ser um juízo de direito, né, quando estivermos sobre a competência jurisdicional da Justiça Comum Estadual, então faremos esse direcionamento a um juízo de direito, né, ou a um juízo federal, quando a competência, né, para processamento da ação ela for, né, direcionada à Justiça Federal. De igual modo, né, nós vamos ter lá um juízo de direito da comarca, né, da vara civil da comarca da localidade territorial em que o processo ele tenha a competência para trâmite. Nós sabemos que as competências territoriais elas são de ordem relativa e, portanto, sendo de ordem relativa, elas podem ser objeto de prorrogação, né? Então, mesmo que eu faça a propositura num local, né, num determinado território, num determinado limite, né, num determinado juízo, onde o foro de eleição, principalmente contratual, tenha indicado outro local, né, nós sabemos que essa competência ela se revela, né, relativa, então ela pode ser prorrogada, deferindo a competência em local estranho daquele que tinha sido antes determinado. Importante compreendermos o seguinte, que o endereçamento ele é feito ao juízo das varas, né? E aí a gente pode ter as divisões das varas feitas pela Lei de Organização Judiciária. Então nós vamos ter varas cíveis, né? Varas fazendárias, varas empresariais, varas de família e sucessões, que é uma variação, né, da própria vara civil, da própria competência civil, né, para apreciação. Então nós temos aqui a possibilidade de divisão em várias varas, né, para o exame da causa. Ou então nós vamos falar apenas da vara federal, né, da seção judiciária ou subseção judiciária, do local também de competência para o exame da coisa, e aí vamos avaliar, né, a questão da competência territorial para declinar corretamente, né, qual será o juízo de propositura dessa demanda. Em seguida, pessoal, a petição inicial ela determina a qualificação das partes, né? Vamos ter ali a necessidade de identificar as partes litigantes e qualificá-las tecnicamente. Essa qualificação pressupõe a indicação, né, da nacionalidade, do estado civil, né, da profissão, a indicação do RG, do CPF, né, a indicação completa do endereço com informação do CEP, né, a indicação do endereço eletrônico dessa pessoa, né? E quando a gente fala endereço eletrônico, nós estamos falando de e-mail, ok? Nós vamos ter ali uma necessária identificação das partes. Nessa perspectiva, pode ser que na propositura da demanda não tenhamos, naquele momento, todas as informações, né, do réu para qualificá-los de forma completa, como determina, né, o artigo 319.
nestes casos, tá, nós vamos abrir um capítulo, né, um tópico na petição inicial, informando que algumas das informações constadas, né, no artigo 319 para a qualificação do réu, vocês não possuem, né, não há disponibilidade delas, né, razão pela qual você omite aquelas informações na peça processual, ok? Em seguida, pessoal, é interessante demonstrar, realizar a qualificação também do advogado, né? E aí nós estamos falando somente do nome do advogado que vai representar aquela ação, né? E é aquele que vai estar ali titularizando um instrumento de procuração. E isso pode ser em nome do advogado ou da própria sociedade de advogados, né? Com a indicação também da respectivo endereço desse escritório profissional, né, e mecanismos de contato, inclusive os mecanismos eletrônicos, ok? Nós vamos ter que nominar a peça processual, a petição inicial. Algumas petições iniciais no âmbito civil, elas já possuem nome próprio, nome conferido pela própria doutrina ou para jurisprudência, como por exemplo a ação quanti minores, né? Quando se discute ali o abatimento proporcional do preço em situações de vício redibitório, né? Ações rescisórias, que são aquelas ações que visam, né, a desconstituição de um título judicial já transitado em julgado. Então nós vamos ter ali algumas peças processuais que elas já possuem nome próprio, né? E aí a gente vai ter que nominá-la conforme a determinação dada pela doutrina e pela jurisprudência, ok? Muito importante também colocar, né, sempre o fundamento sobre o qual se baseia essa petição inicial. Em seguida, nós passamos à construção dos fatos e dos fundamentos, né? A narrativa fática deve ser feita uma narrativa fática juridicizada. Isso significa o quê? Que eu vou dar um viés jurídico aos fatos narrados. Isso é a articulação constante, né, daquele fato com o respectivo direito demandado. Costumo dizer que é muito importante a criação de silogismos jurídicos, né? O que são os silogismos jurídicos? É uma forma de jurisdicizar a apresentação do fato mediante uma construção lógica e coordenada de argumentos, né? Se apresenta uma premissa maior, né? Essa premissa maior, ela é o direito, ela é, né, a lei, ela é a súmula, ela é a doutrina, ela é o posicionamento jurisdicional. Em seguida, eu apresento uma premissa menor, que é o fato, né, de fato que aconteceu, ou seja, é a violação submetida, é o direito que você entende ter sido violado, ou tem sido que necessário o reconhecimento. Então você vai ter ali a narração fática. Logo em sequência, você conclui essa perspectiva mediante, né, o raciocínio dessas duas afirmativas, né? Como, por exemplo, olha, diz o dispositivo legal que aquele que por ação ou omissão voluntária, imperícia, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outro, comete ato ilícito. E, consequentemente, né, aquele que por ato ilícito vem causar uma lesão a alguém, fica obrigado a repará-lo, mesmo que essa lesão seja exclusivamente moral. No caso dos autos, o autor, né, sofreu uma violação em seu direito, no momento em que foi negativado indevidamente nos órgãos protetivos de crédito por uma dívida a qual ele já promoveu regular quitação. Logo,
o respectivo autor sofreu uma violação no seu direito creditício e isso configura dano moral indenizável. Percebam então que isso aqui que eu acabei de fazer é uma construção lógica de um silogismo. Na premissa maior, nós apresentamos ali o embasamento jurídico da nossa pretensão, consubstanciado no artigo 186 e 927 do Código Civil. Em seguida, fizemos a construção do fato, aquilo que aconteceu, o que gera a perspectiva pretensão. E, na conclusão, a gente finaliza ali formando quase que uma causa de pedir, dentro dessa estrutura. Então percebam que essa é a construção do próprio silogismo jurídico. Em seguida, pessoal, depois de apresentação ali dos fatos e dos fundamentos que embasam a respectiva pretensão, nós vamos ter que fazer a construção dos pedidos, a construção dos pedidos, dos requerimentos. Bom, os pedidos é tudo aquilo que você espera conquistar, com a demanda. Ou seja, os pedidos, eles são tudo aquilo que você espera que seja deferido pelo juízo, Lhe está intimamente ligado à perspectiva da demanda que vai ser apresentada. Nós vimos que os pedidos eles podem ser simples ou nós podemos ter cumulação de pedidos. O pedido, claro, ele deve ser claro, ele deve ser determinado, ele tem que ser coerente, ele tem que ser na perspectiva de não conferir dúbia interpretação. Então, o pedido ele tem algumas características para a sua construção, ok? O pedido ele comporta também uma cumulação, Então, quando eu falo em cumulação, estou dizendo de realização de 2 ou mais pedidos, compatíveis ou não entre si. Quando eu tenho uma cumulação simples, quero dizer que essa acumulação simples é a soma de mais de um pedido sem correlação técnica entre eles, ao passo que eu posso ter acolhido um pedido, sem que esse acolhimento prejudique o reconhecimento do outro. No caso, por exemplo, de uma ação indenizatória em que se pretende danos morais e danos materiais. Eu faço um pedido de danos materiais e um pedido de danos morais. Ora, se o pedido de dano material for acolhido, excelente, Se o pedido de dano material for acolhido, isso não necessariamente quer dizer que o pedido de dano moral também deva o ser acolhido, Ele pode ser indeferido, ele pode ser negado, ou ele pode ser acolhido, Isso vice-versa, Pode ser a pretensão do dano material indeferida e o dano moral acolhido, ou ambos podem ter seu deferimento, ok? Então nós temos ali uma acumulação simples de pedidos. E vamos lá, Vamos agora às especificações mais detalhadas sobre o respectivo pedido no que se refere às suas cumulações. Nós podemos ter a chamada cumulação sucessiva. O primeiro exemplo que nós demos foi um exemplo de cumulação simples, de mais pedidos. A acumulação sucessiva, no entanto, também pressupõe a realização de mais de um pedido. Porém, esses pedidos eles guardam uma correspondência lógica entre eles. O acolhimento do primeiro implica no exame do pedido subsequente. Não quer dizer que ele também tenha que ser julgado procedente, mas o primeiro pedido realizado ele é determinante para o conhecimento dos demais pedidos. Por exemplo,
numa demanda em que se pretende, tá? Em que se pretende a declaração de inexistência de uma dívida, né? E declarada inexistência dessa dívida, pretende-se, né, a indenização, por exemplo, por danos morais, né, pela cobrança que foi indevida. Muito bom. Se você, né, declara que a dívida existe, né, que você julga improcedente o pedido e a declaração é da existência dessa dívida, consequentemente, né, o exame do pedido de danos morais ele fica prejudicado. Né? Afinal, ele foi construído, ele foi embasado na crença do autor de que aquela dívida era inexistente. Então, consequentemente, né, para o exame desse pedido de dano moral, necessário se faz o reconhecimento, a declaração do primeiro pedido que foi feito, né, que era o pedido de declaração de inexistência da dívida. Em seguida, nós temos aqui os pedidos sucessivos, né, e os pedidos alternados. Né? Nós vamos ter lá os pedidos sucessivos, que acabamos de mencionar, os pedidos alternados e os pedidos subsidiários. Vamos começar com o pedido subsidiário, ou cumulação subsidiária. Né? A cumulação subsidiária são realizações de mais de um pedido, mas esses pedidos, né? Esses pedidos, eles guardam certa coerência entre si, mas eles não são prejudicados pelo exame do primeiro. Né? Vejamos aqui o que quero dizer com isso. Vamos imaginar, por exemplo, que façam uma pretensão, mas já contando com o princípio da eventualidade, eu digo o seguinte: senhor juiz, se não puder ser atendida esta pretensão, que se acolha a outra pretensão. Isso é muito comum, por exemplo, né, e aqui eu vou dar um exemplo disso, né, que fica bem visível em demandas, por exemplo, previdenciárias. Vamos imaginar, tá, um indivíduo que ele está incapaz para o trabalho, porém o INSS conferiu alta médica a ele. Né? Esse indivíduo, então, ajuiza uma ação contra o INSS. Ele pode formular 3 pedidos aqui que guardam pertinência com a matéria, né, guardam pertinência com a matéria que está sendo debatida, porém, né, eles serão sucessivos. O acolhimento do primeiro, né, acaba impedindo os demais, mas o não acolhimento do primeiro permite, consequentemente, o exame dos outros, né, para eventual concessão. Percebam o seguinte: então eu entro com a demanda dizendo assim, olha, quero o reconhecimento da minha aposentadoria por invalidez. Se não for possível a concessão da aposentadoria por invalidez, porque a incapacidade ela não é de ordem permanente, que se conceda ao autor o benefício de auxílio-doença. Tá? Se caso o benefício de auxílio-doença não puder ser concedido em razão do não cumprimento, por exemplo, das contribuições vertidas ao INSS, carência, qualidade de segurado, que se defira ao autor o benefício de amparo social à pessoa portadora de deficiência, né? Porque a incapacidade para o trabalho pode ser compreendida como uma característica de deficiência. Então, reparem, que nós vamos ter aqui 3 pedidos realizados de formas subsidiárias. Se o juízo conhece do primeiro pedido, da aposentadoria por invalidez, e concede o benefício de aposentadoria por invalidez, os demais estão prejudicados. Né? Se ele não concede, né,
Se ele não concedeu a aposentadoria por invalidez, ele vai ter que apreciar o segundo pedido, o auxílio-doença. Se ele não concedeu o auxílio-doença, ele terá que apreciar o terceiro pedido, que é o pedido ali de amparo social à pessoa portadora de deficiência. Por isso, o caráter subsidiário do pedido, ou seja, o não acolhimento de um pleito pressupõe a análise do outro, que foi feito como forma de substituição, como uma característica subsidiária. Okay? E agora nós vamos falar um pouquinho dos pedidos alternativos. Os pedidos alternativos, consequentemente, se apresentam para nós como também mais de um pedido elaborado em nossa peça processual, porém com uma característica aqui muito interessante. Qualquer que seja a pretensão que foi formulada, se acolhida, ela já satisfaz o direito do autor. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele formula uma pretensão, mais de um pleito formulado na petição. Essas peças, elas guardam certa correlação, mas não há indicação de uma preferência no acolhimento do pleito. Repare que nos pedidos subsidiários, a preferência exercida pelo autor aqui é o primeiro pedido que faz. Os outros são substitutivos legais. Na acumulação alternativa, isso não existe. O pleito é feito. Qualquer deles que forem acolhidos já satisfaz o pleito do respectivo autor. Essa é a acumulação alternativa. Ok? Muito bem, pessoal. E os requerimentos? O que são os requerimentos? Os requerimentos, eles são nada mais, nada menos do que solicitações feitas pelo autor na peça processual com o objetivo de dar o desenvolvimento regular ao processo. Um dos requerimentos mais importantes a serem formulados é o requerimento de citação da parte interessada, da parte contrária a este processo, que é o réu. O pedido de citação do réu é um requerimento necessário de ser formulado e ele designa ali o trâmite processual. Então, enquanto o pedido é tudo aquilo que se espera do juízo, ao final, na prolação da sua sentença, o requerimento é tudo aquilo que é necessário para o desenvolvimento regular do processo, ou seja, para que ele chegue em condições apto a ter o seu exame ali reconhecido. Tá? Em seguida, depois que os requerimentos ali são realizados, há uma necessidade de se fazer uma designação das provas, ou seja, quais são as provas que vão ser apresentadas em juízo para comprovar os fatos constitutivos que são apresentados ali na peça inicial. Nós vamos ter que fazer também uma indicação se desejamos participar ou não da audiência de conciliação, que é designada tão logo haja a citação da parte ré. Então a gente tem que abrir uma capitulação na nossa peça para indicar o interesse na composição amigável do litígio, e nós vamos ter que atribuir à causa um valor certo e um valor determinado. O artigo 292 do Código de Processo Civil apresenta para nós ali os critérios e parâmetros para a atribuição do valor à causa. Vale a pena fazer a leitura para conferir ali como determinar, indicar de fato o valor da causa correspondente ao proveito econômico que se espera daquele processo. Finaliza-se a peça ali com a identificação da data, do local, da assinatura do procurador responsável ali pela redação da peça processual mais adequada.
ok? Em seguida, pessoal, então logo a petição inicial ela é distribuída, nós costumamos dizer que é realizado um primeiro saneamento do processo. O que significa esse primeiro saneamento do processo? Significa que o processo, o juízo ele vai fazendo uma avaliação sobre aquela petição inicial para verificar se existem erros que precisam ser corrigidos, né? Erros sanáveis que precisam ser corrigidos, tá? Ou se existem também defeitos processuais insanáveis que podem levar, inclusive, ao indeferimento da petição inicial. Tá? Então, essa característica ela tem que ser apreciada tão logo a petição inicial ela é protocolizada. Também é avaliado, né, se o autor ele tomou a cautela necessária, as prudências necessárias na propositura da ação, como, por exemplo, o recolhimento das custas de distribuição inicial, ou se realizou o pedido, né, de atribuição ali da gratuidade de justiça. Afinal, o juiz ele não pode despachar o processo, né, sem antes ter as custas processuais devidamente recolhidas. Ok? Então essa é a análise inicial que é feita. Vale a pena fazer a leitura sobre as regras que implicam, né, no indeferimento da petição inicial. O indeferimento da petição inicial, né, ele é uma decisão interlocutória, né, decisão proferida ali pelo juízo que tem formato muitas vezes de sentença. Ela extingue o processo sem o exame do mérito quando há um indeferimento da petição inicial. Ok? Trata-se então de uma decisão, né, interlocutória quando ela indefere, né, somente parte da petição, né, com relação a um pedido, por exemplo, ou a outro, né, ou ela pode ter um indeferimento integral da petição inicial, né, e aí ela se consubstancia no conteúdo de sentença. Ok? Grande abraço para vocês, essa é a primeira parte da nossa revisão, né? Vamos dar sequência em mais vídeos sequenciais aqui. Grande abraço.